paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Então, aqui nós aprendemos que a salvação, ela não é uma segurança, né, ali incondicional, que você pode pecar, mas se você for injusto, né, está dizendo que não herdará o reino de Deus. Não erreis. Não erreis, né? Então o Senhor está dizendo, não deixe o engano fazer que você erre. Não se alicerce naquela falsa já a salvação garantida e continuar ali agindo na iniquidade. Ó, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Então, e tem que haver uma transformação na nossa vida. Precisa haver, se nós pecávamos, se nós falávamos mal, se nós éramos invejosos, nós temos que sofrer uma transformação. Se nós colocamos a nossa confiança mais nas coisas terrenas do que nas coisas espirituais, nós temos que rever a nossa vida, a nossa história. Nós precisamos dar, né, ali para o Espírito Santo de Deus a oportunidade dele agir em nós. Muitas das vezes a pessoa ela fala, aceito Jesus, vivo no cristianismo, cresci dentro de uma igreja, mas ela não tem deixado Deus transformar a vida dela. Ela tem começado a se associar com as coisas do mundo. E isso não agrada ao Senhor. Ó, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, né? Que ladrões, avarentos, aquele que tem, ele pode transbordar na vida de alguém, ele não transborda, aquele que pode ser o socorro para alguém e não é, aquele que pode transbordar no reino de Deus e é avarento, ele também não vai herdar o reino dos céus. Ó, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, isso é o que precisa, né, ser ali afastado de todo o pecado. Começa aqui a mencionar todos os pecados que muitos diz ser cristão e continua sendo aquele avarento, que passa a perna nos outros, que leva vantagem, que senta na roda dos escarnecedores, bebe, né, maldizente, fala mal das outras pessoas, né? Então, nós temos que rever, tomar cuidado, pedir para o Espírito Santo de Deus colocar uma brasa viva na minha e na tua boca, para que nós venhamos pensar, refletir no que nós estamos dizendo, maldizente, falar mal de alguém, e até mesmo, às vezes, da tua vida, maldizer a tua vida, reclamar da tua vida, né? Não ser grato a Deus. Então, tá dizendo que não será salvo, né? Sem tomar ali uma iniciativa, temos que nos posicionar. Aí Deus pode agir, né? Ó, e é o que alguns têm sido. Isto é, antes da conversão, nós éramos assim. Mas haveis sido lavado. Isto é, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, né? Então, Jesus, ele nos purifica, nos reme. Mas haveis sido santificados. Então, a posição de Cristo por nós foi nos resgatar, nos santificar. Mas haveis sido justificado. Então, nós somos justificados de toda a culpa. Antes, nós éramos daquele jeito. Agora, nós não vamos ser mais, né? Em nome do Senhor Jesus, aqui diz, né? Nós somos justificados no nome de quem? No nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos justifica. Ele nos restaura, nos transforma. Continuando, e pelo Espírito do nosso Deus. Então, agora nós vemos a deidade, né, de Deus aqui, de Jesus, né, anuncia o Espírito Santo de Deus.
uma terceira pessoa da Trindade, né? Então, é isso que opera em nós, uma grande obra. É o Espírito Santo de Deus. Então, nós somos justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, nós vamos agir, vamos viver como? Como nós vivíamos antes? Não. Isso quer dizer que nós não vamos pecar? Sim, nós vamos pecar. Mas nós temos que nos... policiar, nós temos que reconhecer que nós precisamos ser moldados, mudados, temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos transformar verdadeiramente, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, todas as coisas são lícitas, né? Você quer fazer, você tem a liberdade, mas nem todas me convêm, né? Porque não são proveitosas, não vão me levar a Deus, não vai edificar a minha vida. Então, por que que eu vou ficar nessa, né? Ó, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, nós temos que entender que a graça de Deus, né? Ela não nos dá licença para pecar. A graça de Deus, ela não está nos favorecendo a pecar, mas ela nos dá liberdade de viver uma vida santa. Nos dá uma liberdade de viver uma vida em Deus, sendo cada dia melhores, né? Ó, os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, né? Então, tanto o estômago como nós, a nossa carne, como o alimento, Deus vai aniquilar, né? Então, não faça do teu ventre, de você, um Deus, né? Ali é onde você vai dar tudo a tua carne. É mais ou menos isso que ele está dizendo quando a glutonaria, né? Comer demais, também é um pecado. Né, ó. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor. Então, o corpo não é para se prostituir, ele é para Deus, é templo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor para o corpo. Então, nós temos que estar alinhados, nós temos que ser templo, né? E deixar Deus realizar a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele através da nossa vida. Ó, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, agora, se nós servimos Jesus, nós não somos donos nem mesmo do nosso corpo. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Nós temos que andar e vestir, né? Nós temos que nos policiar para que nós não venhamos dar mau testemunho. Ó, tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os ex-membros de uma meretriz? Então, você não vai sair por aí, né, se prostituindo, né, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, achar, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, você tem que fazer segundo a palavra de Deus. Isso não agrada a Deus, eu não vou fazer isso. Isso vai desonrar a Deus, eu não vou ser assim. Ó, não por certo, né? Então, você não vai, não por certo. O certo é não você parecer com uma meretriz, é não você prostituir teu corpo com bebida, com droga, com engano, dar tudo que a tua carne quer, não. Ó, ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Então, ele nos chama, né? Que ali, como poderia alguém dizer ser crente e continuar com aquela vida sem o Espírito Santo de Deus, pensando que fazendo tudo errado o Espírito Santo de Deus está agindo dentro deles? Não tem como. Ó, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Então, aqui, quando você se junta com o pecado, você está deixando o pecado impregnar em você, você se torna igual àquilo, né? Ah, não, eu pequei, mas eu não sou assim. Ah, foi sem querer. Não, então você está deixando aquilo impregnar em você, fazer parte de você, né? É isso que vai degradando o caráter do homem. Ó, porque serão, disse, dois, uma só carne. Então, lá em Gênesis 2:24, né? Quando foi falado, né, ali Adão, que eles agora seriam uma só carne. Então, não é para sair por aí
sendo de um, passando na mão de um e de outro, é para servir a Deus em santidade. Antes, se você fez isso, antes de Jesus Cristo, você não se leva em conta, porque você não sabia da verdade, mas você sabendo da verdade, você tem que se policiar. Ó, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos unidos em Cristo, nós somos a esposa de Cristo, somos a igreja de Cristo. Então, nós somos em um só espírito. Nós somos, né, temos que estar cheio, né, de Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Então, se o homem peca, ele está fora do corpo de Cristo, né? Ali. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Então, tem pecado ali, né, que a pessoa tem que, quando ela fez aquilo, ela não fazia parte do corpo de Cristo. Agora, se ela faz parte do corpo de Cristo, ela não vai se prostituir, ela não vai trair a tua esposa, ela não vai, até a idolatria é uma forma de prostituição contra o nosso Deus. Então, ela não vai fazer isso, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, isto é, quando você não era de Deus, quando você não era de Jesus. Agora em Cristo, ó, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, ele tá pecando com o seu corpo físico, no sentido físico, né? E também de uma forma espiritual, onde ele abre portas para demônios agir na vida dele. Em Jesus é quebrado, é aniquilado todo o mal. Em Jesus Cristo é quebrado, né? Ali você não precisa ficar fazendo declarações, porque quando você aceita Jesus, todo o mal é quebrado em você. Mas se você abrir brechas, você sim vai ter que de novo se consertar com Deus, pedir a misericórdia de Deus, e então, né, Deus agir com a misericórdia dele, conhecendo o teu coração para te purificar. Aleluia! Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nós pertencemos a Deus. Nós não vamos dar tudo à nossa carne, nós não vamos massacrar a nossa carne, nós não vamos dar aquilo que é veneno, aquilo que nos leva para o mal, para o inferno, para uma condenação. Nós vamos nos purificar em Deus, porque fostes comprado por bom preço. Então, a misericórdia de Deus é sobre nós num tempo de graça, mas não foi de graça para Jesus, ó, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, quando nós nos purificamos, quando nós somos melhores, quando nós colocamos Deus na nossa vida verdadeiramente, nós estamos glorificando o nome dele, nós estamos glorificando a ele. E no vosso espírito, então, ele é a nossa morada, nós somos morada do Espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós temos que glorificar a Deus com corpo, alma e espírito. Nós temos que nos render ao Espírito Santo, porque nós fomos criados por Deus, nós fomos criados para prestar ao Senhor louvores, glória, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós fomos comprados por um grande preço, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro lá na cruz. Ele nos resgatou de um lamaçal de pecado, Ele nos resgatou de uma queda lá de Adão e Eva, né, lá em Gênesis, né? Então, ele nos resgatou daquele lamaçal de pecado. Nós temos uma natureza que precisamos lutar contra ela todos os dias. Então, nós temos que olhar para essa palavra e entender que nós temos que olhar como nós temos nos vestido, nós temos que olhar como que nós temos dado testemunhos, se temos sido avarentos, mentirosos, maldizentes, se nós não temos agido com misericórdia, né? Como que nós estamos diante do Senhor? Não apontar o outro, né? Ah, eu vou apontar o pecado do outro, mas você esquece que você também peca. Então, que você venha entender, cuida da sua salvação, cuida da tua família, né? E procura, né, não dar tudo à tua carne, porque se a carne peca, ela já não está no corpo, ela é fora do corpo de Cristo. Agora, em Cristo Jesus, nós somos agora templo do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos
ficar ali contra o nosso próprio corpo. Nós não vamos querer que o nosso corpo seja lançado, né, no lamaçal de pecado, de injúria. Então essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Vigiai, orai, buscai ao Senhor, né? Nós estamos tendo entendimento de que não pense que a sua salvação, ninguém pode roubar de você. Sim, ninguém pode. Mas você pode, você mesmo pode abrir mão da sua salvação, dando tudo à tua carne. E Deus é Deus de misericórdia, mas se não der tempo de você se consertar com Jesus, e se não der tempo, porque ele diz que ele vem como um ladrão na noite, o ladrão na noite, ele não avisa que está vindo. E se não der tempo de você se consertar com Deus, com Jesus, você quer estar assim, não herdar o reino de Deus? Ele diz, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, é a palavra de Deus, não sou eu. Então, Deus está dizendo, o que você tem feito com aquilo que é o templo do Espírito Santo de Deus? Como que você tem vivido? Você tem massacrado ele, às vezes até de trabalhar demais, de ser ganancioso, né? Comer qualquer coisa, não dormir, não descansar. Ou, né, comer demais, dormir demais, tudo em excesso para a tua carne é pecado. Então, tudo que Deus nos orienta é para o nosso bem. A avareza faz mal, né? Roubar alguém te traz maldição, não é bom, né? Quem bebe também está prejudicando o templo do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que Deus, ele anuncia aqui na palavra dele, é porque ele sabe que aquilo vai nos trazer uma maldição. Em nome de Jesus, que você venha entender, você foi comprado, ó, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que é onde é morada do Espírito Santo de Deus, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito pertence a Deus. O nosso corpo, ele vai ao pó da terra, mas o nosso espírito volta a Deus. Então, que nós venhamos viver de uma maneira, cada dia mais, que possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer do que você precisa ser transformada. Você está idolatrando o seu corpo, você está idolatrando alguém, você está desviando da presença do Senhor por algo? Então, reveja, repense a tua vida no nome de Jesus. Amém? Que Deus possa ter falado ao teu coração. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento, Pai. Que o teu Espírito Santo de Deus venha incomodar, venha direcionar, Senhor, o teu povo, para que eles não venham, Senhor, cair na armadilha, na cilada do inimigo, dizendo que tudo pode, que pode dar tudo à carne, que Deus perdoa. Sim, Deus perdoa, mas se para eles a senha for hoje, for daqui a pouco, Senhor, será que deu tempo dessa pessoa ela se posicionar diante do Senhor? Pai, então no nome de Jesus, que ela venha viver em excelência para poder viver o melhor dessa terra também, porque as bênçãos são retidas quando não há posicionamento, Senhor, diante da tua presença. Pai, então no nome de Jesus, que essa pessoa venha entender que ela foi feita para te servir, corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.